Fala aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, voltamos para o módulo de trauma. Aqui faremos uma breve discussão sobre as principais atualizações do novo ATLS 11ª edição. Bora lá? Mas se liga pessoal, vazou aqui uma imagem do cara lá que redige suas questões. Ele tá com sangue nos olhos, mas essa imagem muito provavelmente é anterior ao lançamento dessa nova versão do ATLS. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Galera, o ATLS ele foi oficialmente lançado agora na metade de agosto de 2025. E veja bem, ainda nem versão em português dos materiais existe. Ainda está uma baita discussão sobre diversos tópicos e ainda nenhum curso da 11ª edição foi realizado oficialmente no Brasil. E geralmente as bancas elas redigem suas questões na metade do ano mesmo. Então, atenção, o ATLS 11 ele não deve ser alvo das questões de trauma em 2025. Se alguma banca for tão ousada assim, deve deixar muito bem explicitado que de acordo com o ATLS 11ª edição, beleza? Mas de toda forma, vamos pincelar aqui as principais mudanças, que não são muitas, porque o aluno Med Review ele não é pego de surpresa, combinado? Bora nessa então? Galera, na aula de avaliação inicial, ainda baseada na 10ª edição, vocês viram que existe a sequência de ABCDE do trauma, certo? A de via aérea, B de ventilação, C de circulação, D de disfunção neurológica e E de exposição. E a gente comentou daquela história do X, lembra? Que dizia respeito às hemorragias externas e sanguinantes. Mas a princípio, tínhamos deixado claro que esse X aqui ele era somente abordado pelo pré-hospitalar, ou seja, pelo PH-TLS, diferente do ATLS, que ficava somente com o ABCDE mesmo. Então aqui vai a primeira atualização. Agora, o X faz parte sim do manejo intra-hospitalar e vem antes do ABCDE. Agora, portanto, o nosso fluxograma também se baseia no X-ABCDE, combinado? Mas o que exatamente é esse X-ABCDE? Que tipos de ferimentos se enquadram no X? Todo e qualquer sangramento? Vamos ver um pouco mais a fundo sobre essa letra aqui. Opa, pausando aqui rapidinho. A aula volta em segundos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que você aprende mais rápido com a Med Review? Aqui, pessoal, tudo é baseado em neurociência do aprendizado, com um foco obsessivo na didática. A gente transforma até os temas mais difíceis em algo simples e direto. Sabe qual é o resultado disso? Mais memorização, mais entendimento e mais engajamento para você encarar as provas. Quer seguir seus estudos aqui com a Med Review? Olha, clica no link que vai aparecer na descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela. Aí já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, bora para a aula. O X, pessoal, diz respeito às hemorragias exsanguinantes externas. Então repare, são hemorragias exsanguinantes externas. Aqui não entra hemotórax maciço, por exemplo, hemorragia intraabdominal ou em pelve. Concordam? Aqui geralmente são ferimentos nos membros mesmo, uma lesão profunda de partes moles, uma amputação traumática, por exemplo. E aí perante um desses sangramentos exsanguinantes, que em pouco tempo levarão o paciente a óbito, o ATLS 11 propõe o seguinte: vamos inicialmente tentar uma compressão local com curativo compressivo mesmo. Mas mesmo assim, logo o encharcou curativo, não foi efetivo, podemos tentar então o empacotamento dessa ferida, ou seja, tuchar de compressa lá dentro para tentar tamponar esse sangramento. Ah, mas mesmo assim não foi efetivo? Aí bora então passar o torniquete. Essa edição, galera, ela é bem mais tolerante quanto ao torniquete, sabe? Nas anteriores, falava-se muito do risco do torniquete de isquemia, lesão tecidual e etc. E é claro que esse risco existe, mas perante o risco de um sangramento exsanguinante que rapidamente leva o paciente a óbito, o torniquete tem muito mais benefícios do que malefícios. E por esse motivo, por ser estimulado no ATLS 11, ele merece atenção. O torniquete, galera, é esse dispositivo aqui. Você passa ao redor do membro do paciente, fecha o velcro e vai girando essa manivela aqui, que consequentemente vai apertando mais e mais e mais esse torniquete. E aí você trava essa manivela bem assim. Obviamente, não é passado no local da ferida. Ele deve ser posicionado
proximal à lesão em cerca de 5 a 8 centímetros de distância. Então, por exemplo, tem lá a perna do seu paciente sangrando. Você vai colocar o torniquete diretamente na pele mesmo, bem aqui, 5 a 8 centímetros proximal à lesão, combinado? Mas nunca sobre uma articulação, concordam? As articulações, por não terem musculatura, elas impedem que a função de compressão do torniquete seja de fato efetiva. Mas em quanto de pressão você vai exercer? O quanto que você vai girar essa manivela aqui? Vai girar, pessoal, até cessar o sangramento. E essa pressão exercida ali vai vencer a pressão arterial, ou seja, não deve haver pulso palpável distante, distalmente a essa lesão. Mas suponha que você passou um torniquete e a pressão máxima ali não foi o suficiente para interromper o sangramento. E agora? Chama um médico? Calma, galera. A gente vai simplesmente passar um segundo torniquete proximal ao primeiro, também distando ali de 5 a 8 centímetros do primeiro. Torniquete é isso. E outra coisa, uma vez passando o torniquete, já devemos pensar, obviamente, na sua retirada, em um ambiente controlado, etc. Então, se no seu serviço não tiver equipe de cirurgia, a gente já precisa transferir esse paciente, combinado? Passado o torniquete, é de extrema importância também escrevermos o horário que foi passado para termos uma ideia do tempo de isquemia que esse membro está tendo, E, obviamente, vamos tentar deixar ali o menor tempo possível. Galera, isso aqui é o mais relevante no que diz respeito ao X do XABCDE. Mas as demais letrinhas aí, elas também sofreram algumas alterações. Então veja, no A de via aérea, você lembra que para intubarmos um paciente, utilizamos algumas drogas de rápida ação e curto efeito, certo? Lembra também que algumas dessas drogas utilizadas nesse momento aí, elas são cardiodepressoras. Geralmente preferimos etomidato, que é mais cardioestável, mas não é todo lugar que tem. E muita gente ainda utiliza propofol ou midazolam, por exemplo, que abaixam ainda mais a pressão. Então não é incomum um paciente que já está instável hemodinamicamente pela perda de sangue mesmo, ao realizar esse bolos dessas medicações, realmente eles param na sua frente. E aí, galera, a orientação do ATLS 10 era garanta a via aérea e depois avaliamos a circulação, correto? Pois bem, aqui é bomba. O ATLS 11 ele fala para termos calma. Fala que se o paciente estiver muito instável, a gente pode, além da pré-oxigenação com alto fluxo de oxigênio, fazer uma rápida expansão volêmica para tentar melhorar esses sinais vitais. Inclusive, podemos até realizar bolos curtos e rápidos, as famosas push doses de vasopressores, como epinefrina mesmo ou metaraminol, o famoso Aramin. Tudo isso para minimizar os efeitos cardiodepressores daqueles medicamentos usados para intubação. O ATLS 11 também começou a priorizar a utilização do videolaringoscópio. Ele obviamente não é disponível em todo lugar, mas se disponível, a recomendação é que se use sim, uma vez que a intubação ela se torna muito mais segura. Você vê bonitinho o tubo entrando na traqueia, combinado? E nessa edição, o ATLS ele também recomenda que mesmo se o paciente estiver, ele parecer ali inconsciente, devemos sempre avisá-lo quanto à intubação. O ATLS ficou um pouco mais humano, Essa aqui é a principal mudança quanto à via aérea, mas não é a única. Lembra daquelas manobras de resgate da via aérea? Chin Lift, Jaw Thrust? Pois bem, uma vez que a manobra de Chin Lift acaba movimentando a cervical, ela foi retirada dessa edição, ela não é citada. Não é mais recomendada, ficando apenas somente o Jaw Thrust mesmo. Além de tudo isso, foi introduzido também o conceito de via aérea incisional como um sinônimo de via aérea cirúrgica. Então, se você ver esse termo em algum lugar, não se assuste, é a via aérea cirúrgica mesmo, combinado? Letra A é isso, de mais relevante. Quanto a B, se você já acompanha o ATLS há mais tempo, sabe que em caso de pneumotórax hipertensivo, antes da 10ª edição, o preconizado era realizar a punção descompressiva no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Aí veio a 10ª edição e colocou que não, melhor então é realizar no 5º espaço intercostal, no mesmo local da drenagem ali, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. E agora vem o ATLS 11 e diz tanto faz. No segundo ou no 5º espaço, apenas descomprima. Do B, sem maiores mudanças drásticas, é isso aí. No que diz respeito ao C, agora também temos algo relevante aqui.
Lembra dessa tabelinha de choque hipovolêmico aqui? Que falava do percentual e volume do sangue perdido e tudo mais? Pois bem, caiu por terra. E na realidade ela foi, na verdade, simplificada em choque hemorrágico leve, moderado e grave, cujas variáveis são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, nível de consciência, base excess, a resposta volêmica, se foi rápida, transitória ou mínima, e quanto à eventual necessidade de hemoderivados. Ficou mais simples. Cuidado só aqui com o base excess. A atual classificação como leve abrange o antigo grau 1 e 2, que era de 0 a -2, de -2 a -6, né, respectivamente aí. Além disso, segue reforçando que sangue é o melhor fluido para a reanimação do trauma, então utilizaremos se ele estiver disponível. E ele traz uma frasezinha para ilustrar as possíveis fontes de sangramento, o the floor and 4 more, ou seja, o chão e outros 4 lugares que pode ter ali perdido bastante sangue, reforçando que, além de tórax, abdômen, pelve e ossos longos, nosso paciente ele também pode ter perdido bastante sangue na própria cena do trauma. Combinado? Quanto ao D, de disfunção neurológica, pouca coisa mudou, apenas acrescentou-se esse conceito aqui de neuroworsening, que nada mais é do que uma deteriorização ali rápida, cujos principais sinais clínicos são uma diminuição do score de Glasgow motor ali, ou então um novo déficit motor que tenha surgido durante a sua avaliação, ou então as pupilas do seu paciente que começaram agora a ficar menos reativas, assimétricas ou até midriáticas. E além de tudo isso, a famosa tríade de Cushing. Lembra disso? O cérebro fica todo comprimido ali, acaba evoluindo com bradicardia, hipertensão e alteração do ritmo respiratório. A tríade de Cushing aqui. Então, identificados sinais de neuroworsening no seu ABCDE, você já toma medidas para diminuir a pressão intracraniana, lembra? Ventilação protetora, correção de glicemia, cabeceira elevada, manter o HB ali em valores adequados, normotermia, oxigenação adequada, normotensão e eletrólitos, tudo aquilo que vocês viram na aula já de trauma crânioencefálico. Mas agora até sendo mais permissivo quanto ao uso aqui de agentes osmóticos como o manitol ou a solução salina hipertônica perante estes sinais aqui de neuroworsening. Tranquilo? Pessoal, do XABCDE, essas são as principais alterações. Temos, por fim, algumas alterações pontuais aqui a discutir, por exemplo, a reanimação volêmica em pacientes queimados, que deu também o que falar, né? Na aula de lesões térmicas, vocês viram que o ATLS-10 ele orientava aquela fórmula de 2 ml vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Vocês lembram disso? Até diferenciamos da famosa fórmula de Parkland, que prega, ao invés de 2, 4 ml, e até falamos para se atentar à questão, lembra? E vimos que pegaríamos todo esse volume calculado e ofertaríamos metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas 16 horas seguintes. Confere? Até utilizamos aquele exemplo de um paciente com 70 quilos, 50% de superfície corporal queimada, que ao calcularmos ali teríamos ao todo então 7 litros, que a gente daria 3,5 nas primeiras 8 horas e outros 3,5 nas 16 horas seguintes. Pois bem, o ATLS-11 simplificou tudo isso aqui para a gente. Veja só. Partindo do pressuposto que, diferente de uma hemorragia em que perde-se sangue ali de uma forma aguda, na queimadura a perda do volume ela é gradual e progressiva. O ATLS-11 sugere o seguinte: durante o pré-hospitalar e durante os primeiros momentos da sua avaliação inicial, comece então correndo Ringer lactato em um volume de 125 ml por hora para crianças menores ou igual a 5 anos, ou então um pouco mais se for de 6 a 12 anos, 250 ml por hora, e por fim, maior ou igual a 13 anos, correndo ali então já 500 ml por hora. E aí só depois, quando tivermos um tempinho de sobra para calcular a superfície corporal queimada, é que vamos então realizar a famosa fórmula, né, de 2 ml vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Lembrando que nessa fórmula consideramos 3 ml em caso de crianças, né, e 4 ml em caso de queimaduras elétricas, pela lesão tecidual importante que tem, né. E aí sim, depois de calcularmos todo o volume, agora na realidade ao invés de dividirmos metade nas primeiras e administrar-lhes nas primeiras 8 horas, simplesmente
dividiremos por 16 horas e teremos uma taxa de infusão média nessas primeiras horas do seu atendimento. Então, naquele nosso exemplo aqui, teríamos então, portanto, que ligar um ringer lactato com uma taxa de infusão contínua de 437 ml/hora. Tranquilo? Tudo isso, pessoal, de uma forma temporária até que consigamos acompanhar pelo melhor parâmetro de perfusão tecidual, né? A diurese, lembra? Cujo valor que esperamos como adequado aí é de 0,5 a 1 ml por quilo por hora, sendo tolerado até um pouco mais, aí 1,5, né, se for trauma elétrico. Por fim, pessoal, para a gente encerrar essa aula, e que, ao meu ver, dificilmente será abordado nas provas no que diz respeito à cirurgia geral, é, na verdade, algo muito comum e muito importante para uma equipe de emergência e trauma, a comunicação de más notícias, né? O ATLS 11, ele traz essa discussão aqui, trazendo um fluxograma similar ao protocolo SPIKES discutido nas aulas de preventiva. Se liga, primeiro, organize seus pensamentos. O atendimento inicial do trauma ele pode ser intenso, mental e emocionalmente, então calma. Em seguida, se prepare para a reunião. Você não vai conversar com os familiares com privativo sujo de sangue, suado, né? Então escolha uma sala apropriada, né? Não vai ser no corredor ali. E olha que interessante, para a reunião ele propõe um ABCDE. A de ask, ou seja, pergunte o que o familiar sabe. B de begin, começando ali a contar o que houve. C de resumo conciso mesmo. O D de don't speak, se mantém em silêncio, apenas escute. E por fim, E de encorajar emoções, né? Elucidar dúvidas, enfim. E por fim aqui, um debriefing, né? Com a equipe toda, sempre buscando melhorias para o atendimento, uma reunião entre a equipe, né? Certo, galera? Vocês viram que não mudou muita coisa assim, e como eu disse, dificilmente cairá nas provas. Mas agora você está por dentro de tudo aqui do ATLS 11, fechou? Bons estudos, galera! Eu aqui de novo, pessoal. Olha, se essa aula te ajudou, imagina ter isso todos os dias. No Extensive da MedReview, você tem acesso a metodologia baseada em neurociência, aulas com didática de verdade, sem textão, sem enrolação, direto ao ponto, igual essa que você acabou de assistir. Que bem que comentado com milhares de questões e filtros inteligentes, a questão certa na hora certa, flashcards com revisão espaçada e lúdicos e vários e-books. Tudo no estilo MedReview. Direto ao ponto, lúdico e cientificamente pensado para você aprender de verdade. E sabe o que é melhor? Com um preço que cabe na sua realidade, um preço justo. Quer continuar sua preparação aqui com a gente? Olha, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, cara, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.